Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. O canal Teologia Cristã em Foco traz a pré-aula de número 9 para o dia 1º de setembro de 2024, classes de adultos. A conspiração de Amã contra os judeus. Texto áureo: e odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mateus 10, 22. Verdade prática: quando nos tornamos agradáveis ao mundo, é sinal de que nossa fidelidade a Deus está em crise. Texto bíblico para leitura em classe: Ester, capítulo 3, versículos de 7 a 11, capítulo 4, de 1 a 4. Leiamos. No primeiro mês, que é o mês de Nisan, no ano 12º do rei Assuero, se lançou isto é, a sorte perante Amã, de dia em dia e de mês em mês, até ao 12º mês, que é o mês de Adar. E Amã disse ao rei Assuero: existe espalhado e dividido entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei, pelo que não convém ao rei deixá-lo ficar. Se bem parecer ao rei, escreva-se que os matem, e eu porei nas mãos dos que fizerem a obra 10.000 talentos de prata, para que entrem nos tesouros do rei. Então tirou o rei o anel da sua mão e o deu a Amã, filho de Amedata, Agagita, adversário dos judeus. E disse o rei a Amã: essa prata te é dada, como também esse povo, para fazeres dele o que bem parecer aos teus olhos. Quando Mardoqueu soube tudo quanto se havia passado, rasgou Mardoqueu as suas vestes e vestiu-se de um pano de saco com cinza, e saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. E chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de pano de saco podia entrar pelas portas do rei. E em todas as províncias aonde a palavra do rei e a sua lei chegavam, havia entre os judeus grande luto, com jejum e choro e lamentação, e muitos estavam deitados em pano de saco e em cinza. Então vieram as moças de Ester e os seus eunucos e fizeram-lhe saber com o que a rainha muito se doeu, e mandou vestes para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o seu cilício, porém ele não as aceitou. O plano odioso de Amã contra os judeus revela astúcia e oportunismo. O inimigo das nossas almas, de vez em quando, sempre usa pessoas para arquitetarem planos diabólicos contra o povo de Deus. Aqui, nesse período da história, Amã foi usado pelo inimigo das nossas almas para tentar acabar com a linhagem de Israel. Na lição anterior, nós vimos que Mardoqueu não se inclinava nem se prostrava diante deste Amã. E nesta lição vamos estudar a respeito do plano de Amã para exterminar todos os judeus do reino da Pérsia. Veremos também como o povo judeu tem sido perseguido ao longo da história, inclusive nos tempos modernos também vem sendo perseguido, e Israel sobreviveu, graças a Deus, até aqui pela providência divina. Esse plano de Amã foi muito odioso, intrigas e patologias de poder. Nós vemos aqui nessa primeira parte que houve muitas intrigas e doença com relação ao poder. A conduta de Mardoqueu incomodou os demais servos do rei. Então eles questionaram com todos que eles podiam conversar: por que traspassas o mandado do rei? E começaram a questionar Mardoqueu, que não se inclinava, não se dobrava perante Amã. Ester, capítulo 3, versículo 3. Nós queremos aqui fazer uma pequena análise e mostrar como Mardoqueu resistiu e foi vitorioso. Por quê? Porque confiou no Deus Todo-Poderoso
e a conspiração de Amã caiu por terra e voltou-se contra ele mesmo. Houve astúcia e oportunismo por parte de Amã, porém Mardoqueu confiou no Deus Todo-Poderoso e fez sacrifício, foi para o saco de cinza, foi para o pó, mas se humilhou e Deus ouviu, Deus viu o seu sacrifício e entrou com socorro e providência. Assim o povo de Deus foi livre do extermínio ali no reino da Pérsia. A tristeza de Mardoqueu, não é, dos judeus e também de Ester, com a notícia de que seriam exterminados, houve muito pranto, houve muita lamentação, mas Deus entrou com providência. Deus é o Deus que sempre age em favor do seu povo. O que os inimigos de Israel queriam, não é, era realmente exterminar a linhagem santa, né? O povo de Deus. Porém, Deus estava atento. O plano odioso de Amã trouxe tristeza, é verdade, trouxe medo ao povo judeu. Porém, Deus entrou com providência, tudo foi resolvido. O decreto de Assuero tirou a tranquilidade dos judeus e os levou a buscar socorro divino. Às vezes nós precisamos ter eventos em nosso desfavor para buscar mais a presença de Deus. Irmãos, não deveria ter essa necessidade. Nós precisaríamos estar sempre buscando a Deus e não necessitar de situações adversas para buscar mais ao Senhor ou buscar mais intensamente. Aqui nesse caso foi esse evento da ameaça de extermínio. O perigo e a crueldade do antissemitismo moderno. Hoje nós temos aí o antissemitismo em voga. Mas o que os inimigos de Israel, eles muitas vezes não sabem, é que Deus peleja em favor desse povo. Temos hoje faces do antissemitismo. De forma prática, antissemitismo é hostilidade sistemática contra os judeus. É possível verificar ao longo da história 3 faces de expressão desse ódio obstinado: o antissemitismo religioso, nacionalista e racial. Então, no aspecto da religião, o aspecto religioso, podemos destacar as perseguições como as que aconteceram no século XIV, quando os judeus foram acusados de serem os responsáveis pela peste negra. Houve essa acusação, que essa peste negra assolou a Europa, não é? No ano de 1348, e atribuíram isso aos judeus. Também durante a Idade Média sofreram intensa perseguição por parte da Inquisição, principalmente a partir do ano 1478 na Espanha, por ordem, né, dos seus maiorais, inclusive os religiosos. E a partir de 1536, em Portugal, pela instituição oficial do Tribunal do Santo Ofício, foi então instalado aí essa perseguição, mas os judeus sempre triunfaram e sempre triunfarão. O antissemitismo nacionalista e racial pode ser visto no século XIX e no início do século XX, por exemplo, na Ucrânia e na Rússia, através dos chamados pogroms ou programos, violentos ataques físicos indiscriminados aos judeus. A prosperidade dos judeus causava ódio alimentado por teorias de conspiração. Imagine o povo sempre sendo perseguido. E, por fim, nós vemos aqui, durante a Segunda Guerra Mundial, nos anos 1939 até 1945, através de Adolf Hitler, que protagonizou o antissemitismo racial ao proclamar a superioridade da raça ariana e tentar exterminar os judeus. E ainda conseguiram exterminar muitos milhões de judeus. O Holocausto exterminou 6 milhões de judeus em toda a Europa. É algo para ser realmente abominado. E o antissemitismo hoje? A criação do Estado de Israel em 1948 não garantiu paz plenamente aos judeus. Por quê? Porque o país vive em
em alerta, em estado de alerta, em função de ataques terroristas internos e externos, feitos em nome de causas como a causa palestina e outros fatos. Então, observamos que esse antissemitismo, ele ainda perdura e perdurará até a consumação de todas as coisas. Porém, Deus está com o seu povo e sempre levará o seu povo, não é, do extermínio e assim Israel sempre contará com o auxílio do seu Deus. Nós vamos encerrar esta pré-aula falando sobre esse antissemitismo, e não se revela apenas através de atos hostis, mas também de apoio aberto ou posturas complacentes de inimigos de Israel, como grupos terroristas, ou por meio de críticas sistemáticas que são feitas por autoridades, por pessoas, pintando o país como vilão da história. A despeito dos pecados dos judeus, Deus tem um plano com Israel e vai restaurá-lo quando Israel se arrepender e aceitar o Messias. Oremos pela paz em Jerusalém, oremos pelos israelitas, oremos pelo povo de Deus, os judeus, para que Deus assim também os resgate. A todos, nosso muito obrigado pela atenção, pelo carinho. Não deixem de deixar aí, olha que redundância, não deixe de colocar aí o dedo no like, deixar também os comentários e, se possível, você faça a sua inscrição no canal. A todos, nosso muito obrigado. Até um próximo vídeo, se Deus nos permitir. Vamos orar e agradecer a Deus por isso? Amado Deus e eterno Pai, santo e soberano Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nosso eterno Salvador, te agradecemos por esta oportunidade, por estarmos aqui na Tua presença, através do canal do YouTube, transmitindo essas pré-aulas que são grandemente importantes para a nossa EBD. Ó Deus, em nome de Jesus, te agradecemos por isso, desde agora e para sempre. Amém.